A Primeira Guerra deixou graves consequências para o mundo, criando um cenário catastrófico de crise política, social e econômica. Um ano após a guerra, foi criado o Tratado de Versalhes, que impôs severas sanções à Alemanha, considerada culpada pela guerra. Dessa forma, os alemães saíram derrotados e humilhados do conflito. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia e, com a recusa alemã em cumprir as exigências, Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, desencadeando então a Segunda Guerra Mundial, que por sua vez pode ser dividida em 3 fases. Em meio a isso, a guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes que estes foram aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo foi Alemanha, Itália e Japão. A primeira fase pendurou entre 1939 a 1941, sendo marcada pela intensidade do desempenho do exército alemão. Nesse período, os alemães avançaram por diversas partes da Europa, conquistando e expandindo rapidamente o Império Nazista. No entanto, o Império não se demonstrou invencível, já que a invasão à União Soviética fracassou. Em 1942 começa a segunda fase, que ficou marcada pela virada e pela vitória aliada, que começou com a Batalha de Stalingrado, onde houve o maior combate da Segunda Guerra Mundial. A conquista de Stalingrado transformou-se em uma obsessão de Hitler, que mobilizou diversos recursos, concentrando-os nos ataques contra a cidade, prejudicando severamente o esforço da guerra alemã em outras fontes de batalha. Os combates travados em Stalingrado foram sangrentos, e os relatos reforçam a situação infernal vivida por aqueles que moravam e lutavam na cidade. Os combates eram travados rua a rua, disputando casa a casa, quarteirão a quarteirão. Os relatos soviéticos diziam que Stalingrado era um lugar 10 vezes pior que o inferno, ou que a destruição encontrada lá era muito pior do que a esperada. A situação das forças soviéticas em Stalingrado foi desesperadora, e os soviéticos estiveram à beira do colapso. Entretanto, eles resistiram graças à chegada diária de armamentos e de novos soldados, que todos os dias cruzavam o rio Volga. Dessa maneira, derrotaram os alemães e garantiram sua expulsão, resultando na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas e mudando totalmente o curso da guerra. A terceira fase da guerra é o momento em que os membros do eixo são derrotados. As forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1944 para 1945. Os japoneses sofreram a pior ofensiva bélica através de bombardeios dos Estados Unidos. Depois de 6 anos de luta, a derrota do eixo trouxe o fim à guerra e com ela as graves consequências para o mundo. Apesar de toda a destruição causada na Segunda Guerra, a mais opressora e violenta dessas foi o Holocausto, fruto da doutrina nazista criada por Adolf Hitler. O Holocausto foi o resultado final de um ódio crescente na Alemanha, que ficou mais forte no período nazista. Quando o Partido Nazista surgiu, em 1920, o antissemitismo era um elemento que já fazia parte da plataforma do partido. O antissemitismo alemão partia da ideia de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. O nazismo, como uma das expressões do fascismo, também se caracterizou pelo nacionalismo, valorizando o país. Militarismo, radicando na ação militar para a garantia da estabilidade da ordem social, pelo autoritarismo, restringindo a participação política e centrando o poder na figura de um líder, pelo anticomunismo, apontando os comunistas como responsáveis pelos problemas sociais e pelo idealismo e romantismo, estimulando a irracionalidade como meio de adesão às propostas políticas de solução dos problemas nacionais. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam contundentemente o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, pois afirmavam que ambos eram dominados pelos judeus. Uma das ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi uma lei aprovada em 7 de abril de 1933, chamada Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos. Além das leis, os judeus eram alvos de ataques promovidos pelas tropas de assalto nazistas e tinham suas lojas boicotadas a nível nacional.
No decorrer disso, foram criados os grupos de extermínio para exterminar os judeus. Integrantes desses grupos pretendiam matá-los para promover a limpeza dos alemães. Os judeus eram fuzilados e enterrados em valas, ou também usados como cobaias para experimentos feitos por médicos nazistas. Os campos de concentração são os maiores exemplos do Holocausto. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou encaminhados diretamente para a câmara de gás. O primeiro dos campos a ser construído foi o de Dachau, em 1933. Outros foram erguidos nas cidades alemãs e nos países conquistados por Hitler. Alguns campos de concentração foram mantidos intactos, mesmo após o fim da guerra, para que seja possível que as terríveis lembranças do passado permaneçam vivas e que não sejam perdidas no esquecimento.